Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Vamos ler os versos 34 a 36. Lucas 21, 34. Acautelai-vos, ou tende cuidado, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos agora a dois textos específicos sobre o tema de batalha espiritual. O primeiro deles, Efésios capítulo 6. Vamos ler os versos 10 a 13, apenas. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças ou hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O segundo texto, clássico, importante, sobre a batalha espiritual, 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler apenas de 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, ou seja, na natureza humana como ela é, corpo, seria a melhor palavra a ser colocada aqui. Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia ou batalha não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Amado Pai Celestial, quanta gratidão há nos nossos corações por podermos ter diante de nós a Sua santa, bendita palavra. Realmente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso te suplicamos, Senhor, que a Tua palavra, a Tua verdade prevaleça
absolutamente nesse nosso tempo de comunhão nessa noite. Queremos que o poder dela em si mesma, viva e eficaz como ela é, possa realmente atingir os nossos corações, seja pessoalmente e também coletivamente. Assim nós oramos, confiando, esperando e suplicando a plena habilitação e capacitação do Espírito Santo do Senhor, para que Tua palavra possa ser interpretada aos nossos corações. No nome precioso do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, de certa forma, nós estamos seguindo a sequência dos estudos no Evangelho de Lucas. Nós destacamos o texto de Lucas 21, 34, que trata de uma maneira bastante ampla desse assunto que vamos mencionar agora, na reunião de hoje, relacionado à batalha espiritual. Aquele texto diz para nos acautelarmos, o Senhor falando aos seus discípulos, para que eles tivessem cuidado de si mesmos, para que então eles não fossem tomados por aqueles inimigos descritos ali, que são mais sutis do que parece naquele texto, orgia, embriaguez e preocupações desta vida. Lendo assim, de primeira mão, nós podemos pensar, nós não vivemos em orgia, nós não vivemos em embriaguez. Mas se você examinar as palavras, não teremos tempo, pelo menos hoje, para isso, já fizemos durante a conferência que tivemos aqui. Nós examinamos essas palavras, orgia, embriaguez, e elas têm um sentido muito mais amplo do que propriamente, pensando, por exemplo, em orgia, relacionamentos inadequados, perversos, né? Ou a embriaguez de bebida, simplesmente de álcool. A palavra, sem dúvida, é mais ampla. Ela fala de um torpor, mas não apenas um torpor derivado de álcool, mas um torpor espiritual. Ou seja, uma mente obtusa ou obnubilada, né? Como se diz. Então, examinamos essas palavras quando nós tivemos aquele tempo, em setembro, de conferência. Então, os irmãos vejam que a abordagem de Lucas foi bem ampla, quando ele fala sobre orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Mas a ênfase que eu gostaria de dar está relacionada à parte final do texto de Lucas 21, 34 a 36 que nós lemos. O Senhor fala sobre aquele dia, é o dia da parousia do Senhor, a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, pela qual nós anelamos com o Maranata nos nossos corações. Que dia esse será para nós? Grande e glorioso dia do Senhor. Toda a conflagração do sistema mundial está operando exatamente nesse sentido. Só não vê quem não tem olhos para ver, não é? Graças ao Senhor, Ele tem tirado escamas dos nossos olhos e nós temos visto. Então, quando o nosso Senhor adverte sobre isso, Ele diz assim: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. A ideia é de surpresa. Pelo contrário, sejamos sóbrios e estejamos preparados. Então não venha sobre vós repentinamente como um laço, palavra do Senhor. Porque ele afirma, há de vir sobre aqueles que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar das coisas que têm de suceder. Os irmãos percebem quanto são sonoras essas palavras? Não é uma hipótese, não é uma conjectura. Quem está falando é o nosso Senhor Jesus. É a palavra encarnada de Deus. As coisas que têm de suceder. E então, finalmente, ele conclui assim, Lucas 21, 36, nós estamos citando de novo. Estar de pé, na presença do Filho do Homem. Meus amados irmãos e irmãs, não é esse o desejo do nosso coração? Não é esse? Estarmos de pé na presença do nosso Redentor, aquele que nós aguardamos. Qual é a necessidade então para nós? Acautelai-vos. Então gostaria de tomar essa palavra e estudar com os irmãos, se possível, os dois textos que lemos nessa noite. Claro que não vamos nos comprometer com nada aqui, porque todos nós temos, não apenas quem fala, mas todos nós, nesse lugar de reunião,
temos necessidade de muita sensibilidade ao nosso Senhor Jesus, para o que Ele quer realmente falar e deixar gravado nos nossos corações nesse tempo. Então nós não vamos nos apressar com nada, se for necessário seguimos na próxima reunião, mas vamos buscar capturar detalhes desses 2 textos maravilhosos sobre batalha espiritual. Nós vamos estudar até mesmo palavras específicas dos 2 textos. Certamente alguns irmãos têm aqui esse texto de memória, tanto Efésios 6 quanto 2 Coríntios 10, mas ali há palavras muito específicas, muito importantes sobre batalha espiritual e que merecem, precisam ser estudadas com mais cuidado. Eu ouso dizer para os irmãos que em todos esses anos juntos, são muitos anos, nós ainda não abordamos esses textos desta maneira, fazendo, digamos, uma exegese mais profunda, uma observação de termos que são de muito valor, de muito significado. Alguns são muito específicos e outros são muito amplos. Então, esses que são mais específicos, a abordagem é até mais simples, digamos assim. Mas aqueles que são muito amplos, então nós precisamos de mais ajuda do Senhor, porque nós precisamos aplicá-los à nossa história, ou à nossa jornada espiritual atual. E é isso que vamos buscar fazer, com a ajuda do Senhor. Então esperamos que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia sobre nós e que tenhamos realmente um tempo frutífero, abundante, profícuo na presença do Senhor. Ele possa semear profundamente no nosso coração essas verdades. Ainda uma última palavra de introdução. Como disse, não sei se ainda hoje será possível fazer isso. Creio que provavelmente não. Mas, ao final, esse será o último passo. Eu gostaria de ler um texto que foi escrito por um irmão há mais ou menos 80 a 90 anos atrás, falando sobre a urgência desses dias finais, lembrando que o texto tem mais ou menos 80 a 90 anos. Então veja bem a distância que nós já estamos e o que nós estamos vendo hoje, não é? Quando nós pensamos em 80 anos atrás, as irmãs mais idosas que nós temos aqui tinham de 11 a 13 anos de idade, né? Então imagine na cabeça delas a mudança que houve nesses 80 anos. Mas nós vamos examinar então a importância desse texto e quanto ele tem para nos ajudar. O propósito de tudo isso qual é? Vamos aqui por etapas. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos registrar isso mais que no papel. Papel também é bom, mas principalmente em nossos corações. Escute isso. Todas as vezes, sem exceção, que algo que tem valor para o Senhor está acontecendo dentro de um coração, dentro de um casamento, dentro de uma família e dentro de uma assembleia, agora num âmbito maior, todas as vezes que algo de valor está acontecendo em todos esses níveis, desde o nível de um cristão individual na vida dele com o Senhor até o nível de uma assembleia, sempre então o inimigo do testemunho do Senhor irá se levantar. Ouviu bem, amado irmão e irmã? Porque se o que está ocorrendo não tem valor para o Senhor, a conclusão é tão lógica, não é? Para que o inimigo iria se levantar? Para ele tudo está bem, que o curso siga. Ele é capaz de dar as mãos para nós, para usar uma linguagem forte, e dizer, vamos juntos, vamos tocar para frente, né? Mas quando algo que tem valor para Deus está ocorrendo dentro de um coração, casamento, família e assembleia, ele irá se levantar. Por quê? Uma questão correlata importante aqui. O alvo da ação do inimigo de Deus não é exatamente as nossas vidas, mas é a vida de Cristo. Ele é o inimigo de Cristo. Foi ele quem buscou derrubar o nosso Senhor Jesus quando era ele o verbo ainda em carne. Agora ele já não tem mais nem como tentar isto, porque agora esse nosso Senhor, ele está entronizado à destra da majestade nas alturas, e ele tem já todos os inimigos por estrado dos seus pés.
Mas, amados irmãos, esse Senhor Jesus Cristo entronizado, pelo seu Espírito Santo que Ele enviou e derramou para habitar na igreja, Ele está vivamente, organicamente, entretecido como uma urdidura e trama de um tecido. Ele está entretecido nos nossos corações. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a nossa vida, Colossenses 3. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não é? Então, o alvo do inimigo de Deus é e sempre será Cristo. Mas Cristo está em nós. Então o alvo dele é derrubar o testemunho de Cristo na igreja, em nós. Essa é uma segunda coisa importante. Então não se veja de uma maneira diferente, porque você estaria se vendo de uma maneira errada. O inimigo de Deus pelejará contra o que há de Cristo em você, porque ele odeia Cristo, muito mais do que odeia a nós. Então, que isso também fique claro para nós. Um exemplo, rápido, vou só citar, fica para o seu estudo, Esdras, capítulo 4. Enquanto o povo estava cativo na Babilônia, não tinha problema. Veja, era o povo de Deus, era o povo que saiu do Egito libertado pelo sangue do Cordeiro, povo da aliança do Senhor, certo? Mas enquanto eles estavam na Babilônia, nenhuma oposição do inimigo, nada, porque eles estavam na Babilônia. Era o povo de Deus na Babilônia. Babilônia é o que mesmo? A terra dos ídolos, na confusão religiosa, não é? Babilônia é a mãe de todas as religiões da terra, da confusão. Então, enquanto o povo da aliança de Deus, mesmo sendo quem era, estava lá, tudo bem para o inimigo. Mas quando um pequeno remanescente, fraco, pobre, e que deixou a Babilônia para fazer uma jornada cheia de perigos, deixando prosperidade material, deixando sinagogas, onde eles podiam se reunir, olhe bem isso, podiam ter reuniões, não tinha problema nenhum para o inimigo. Podem ter suas reuniões. Tinham a Torá, a lei, também não tem problema, podem ler a lei. Tinham os salmos, tudo certo, podem cantar os seus cânticos, desde que vocês façam tudo isso na Babilônia. Será que está claro o princípio envolvido aqui? Enquanto nós não nos movemos para aquele lugar, e eu estou falando de um lugar espiritual, estou falando desse lugar geográfico aqui. Enquanto nós não nos movermos para um lugar, uma posição, uma realidade espiritual que tem a ver com o nome do Senhor, guarde isso, irmão, o nome do Senhor, a glória do Senhor e a vontade do Senhor, e isso era representado por Jerusalém naquela época. O nome do Senhor, a glória do Senhor e a vontade do Senhor. Enquanto eles não estivessem naquela posição, então, tudo certo para o inimigo. Podem ficar com a Bíblia, podem ficar com os salmos, os louvores, podem ficar com as reuniões, as sinagogas, está tudo certo. Mas quando esse remanescente, repetindo, fraco e pobre e pequeno, porque os milhares de milhares ficaram na Babilônia, e esse pequeno remanescente retornou. Quando eles chegaram a Jerusalém, o lugar do nome do Senhor, onde é que o Senhor hoje tem colocado o seu nome? Onde, irmãos? Na sua igreja. Em qual outro lugar mais? Foi sua igreja que recebeu o seu nome. Eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí está o nome do Senhor. Então, quando esse povo se colocou nesse lugar, então o inimigo se levantou. Agora olha, antes do inimigo se levantar, você vai ter tudo isso nos primeiros 4 capítulos do livro de Esdras. Primeiro eles retornaram e puseram o altar nas suas bases. Primeira coisa que eles fizeram. E o altar fala do que mesmo? Da centralidade da pessoa do nosso Senhor Jesus. Ou, em outras palavras, tudo para Ele. Firmaram o altar nas bases. E até aí o inimigo está observando. Depois, na sequência de Esdras 3, capítulo 3, eles lançam os fundamentos do templo. E o inimigo está observando. Mas agora já era demais para ele.
para o inimigo de Deus. Porque agora eles estavam no lugar do nome do Senhor, no lugar onde o Senhor tinha depositado a sua glória, né? O altar foi levantado e fundamentos foram colocados, fundamentos da casa de Deus. E então, imediatamente, o inimigo se levantou. Agora, irmão, pense comigo. O que esse povinho fraco tinha? Pense comigo. A cidade estava completamente arrasada, os muros derrubados, o templo destruído, as portas queimadas. O que eles tinham? Um altar posto nas suas bases e só os fundamentos do templo lançados. Não tinha mais nada, não tinha paredes, não tinha casa, não tinha sacerdote servindo, não tinha templo, não tinha nada. Só um altar e os fundamentos do templo. Vamos pensar assim, se você estiver construindo uma casa e você lançou os fundamentos, gastou um dinheirão, né? O dinheiro está da terra para baixo, né? Para lançar os fundamentos da sua casa. Você chama alguém para fazer uma festa, para ver os fundamentos da sua casa que você lançou? Não. Mas esse povo, quando levantou o altar e quando lançou os fundamentos, eles fizeram uma festa. Esdras capítulo 3, porque, de novo, os fundamentos da casa do Senhor estavam no seu lugar. Vamos pensar na linguagem do Novo Testamento, que é o que interessa para nós? Quais são os fundamentos da igreja do Senhor, da casa do Senhor? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Esses são os fundamentos. Então, quando isso aconteceu, o inimigo se levantou. E aí o capítulo 4 de Esdras diz assim. Primeiro, esse inimigo disse assim: deixem-nos edificar junto com vocês. De novo, vamos trazer isso para a nossa linguagem. Não estamos interessados exatamente na história de Israel. Estamos interessados na nossa jornada espiritual como igreja. Deixai-nos edificar convosco. Como é que nós chamaríamos isso hoje? Associações mundanas. Primeira coisa que o inimigo tentou. Você sabe que há um ditado aí no mundo que diz assim: se você não pode com o seu inimigo, alie-se a ele. Não é? Na verdade foi isso que o inimigo intentou, mas não no sentido de se aliar a ele, no sentido de, aliando-se, destruí-los. Não é? Então, deixai-nos edificar convosco. E aí eles respondem assim: nada tendes a ver conosco nessa edificação. Ou seja, colocar eles de fora. Sem associações promíscuas, mundanas. Depois, na sequência do texto, diz assim: então, já que não foi permitido que o inimigo entrasse no meio deles para associá-los, né? E como nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, essa é uma grande parte, teremos detalhes posteriormente, da nossa batalha espiritual. Associações inadequadas, associações mundanas. E aí você pode ler a palavra associações de muitas maneiras. Ontem nós tivemos uma reunião com irmãs aqui, no período da tarde, depois descemos para tomar um café juntos, e nós falávamos com algumas irmãs sobre o perigo do mau uso dessas mídias sociais. Todas elas. Porque elas trazem uma enxurrada no sentido de promover associações mundanas. Associações como aquilo que é do mundo, com todos os seus tentáculos, são muitos tentáculos. Então não é apenas associações mundanas com pessoas, é associações mundanas com coisas, é associações mundanas com programas, com coisas que se veem, que se ouvem, né? Depois, já que não conseguiram se associar lá na história de Esdras, eles, diz o texto, então eles buscaram desanimar o povo no edificar. Também queria tomar essa nota aqui. Está aí mais um elemento da nossa batalha espiritual. Desânimo. Irmão e irmã, quantas vezes você já não sentiu desânimo na jornada com o Senhor? Primeira coisa que eu quero dizer para te encorajar é que é normal. É normal. Porque nós não estamos nadando a favor da correnteza. Nós estamos nadando contra a correnteza. Paulo diz em Efésios 2 que nós caminhávamos segundo o curso deste mundo, não é? Mas agora nós estamos nadando contra o curso deste mundo, contra a correnteza. Então sim, é normal
que de alguma maneira nós possamos nos ver desanimados. Só que nós temos que cuidar muito dos nossos corações. Porque esse desânimo pode ficar uma coisa mais séria. Avançar para uma incredulidade, avançar para uma prostração, avançar para uma indiferença, por exemplo, avançar para nos colocar à margem do caminho, achando que não, comigo não funciona, comigo não dá, não é? Eu não consigo sair do mesmo ponto, parece que eu estou marchando para cima em vez de marchar para frente, não é? Esdras 4, você vai ver lá, desanimando o povo no edificar. Tem mais uma palavra lá importante. Inquietando, inquietação, corações agitados, turbulentos, mentes que não param um minuto, pensamentos acelerados, disparados, inquietude interior. Aí sabe qual é o remédio que é usado? Corre para os consultórios, para tomar psicotrópico. Não é que isso seja irrelevante. Há casos que é isso que tem que se fazer, né? Eu também sou da área da saúde, tenho filho médico, irmão médico, sobrinho médico, né? Então eu sei como isso é. Não estou fazendo nenhuma crítica exagerada aqui. Então, se necessário, é necessário. Mas isso não cura nada, isso não é remédio para nada. Não é? Não existe remédio para ansiedade, não, minhas irmãs. Ou se toma remédio para ansiedade a vida inteira até morrer, ou então se usa quando é necessário na crise de ansiedade, sai dela e então encontra o prumo, o alvo, o foco do coração e para o coração, nosso Senhor, né? Então, inquietando o povo no edificar. Olha essas palavras, desânimo, inquietação. E sabe qual é a última lá? Acusação. Acusação. Irmãos, quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais nós viveremos isso como povo de Deus. Calúnias, injúrias, tergiversões, más interpretações, acusando, escrever uma carta ao imperador, dizendo que ele estava edificando aquela malvada cidade e reconstruindo seus muros. E a história prossegue, não é nosso tema para hoje. Mas gostaria que você olhasse, observasse essas 4 palavras. Primeiro, as associações inadequadas. Nós temos que orar sobre isso, irmão. Há associações inadequadas em nosso coração? Seja com pessoas, seja com coisas, seja com literatura, seja com programas, seja com mídias. Há algo que está contaminando o seu coração. Associações mundanas, inadequadas. Irmãos, se isso tiver caminho em nós, não há como o testemunho do Senhor se manifestar entre nós. O testemunho do Senhor será obscurecido entre nós. Então, desânimo, inquietação, acusação. Agora, tudo isso estamos citando dentro do primeiro tópico que citei aqui. Quando algo que conta para Deus está acontecendo. Mesmo com um povinho fraco, como foi com aquele. Afinal de contas, nós também somos o quê, né? Também somos fracos. Mas quando eles estavam no lugar do nome do Senhor, no lugar da glória do Senhor, e no lugar onde o Senhor poderia executar a sua vontade, então o inimigo se levantou. Mesmo que houvesse só, digamos assim, um pequeno altar e só fundamentos de um templo, mas ele já se levanta, porque ele vê além, inclusive, do que muitos de nós vemos. O inimigo de Deus vê. Digamos, ele sabe no que isso vai dar. Se uma vida está se consagrando, se uma vida está se apegando à palavra do Senhor, se mais corações estão se humilhando diante do Senhor, lembra-te, pois, de onde caíste. Efésios 2. Uma palavra à igreja de Éfeso. Não é para nós, meus irmãos. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Senão virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Testemunho, candeeiro, testemunho do Senhor. Caso não te arrependas. Não é assim? Então veja como essas coisas são importantes, amados irmãos. Então essa é a primeira coisa. A segunda, ainda como introdução. E você dá exemplos bem específicos. Então, por favor, peça ao Senhor que você se mantenha aí de ouvido aberto. Mais do que nunca, o inimigo do testemunho do Senhor, desse Senhor que hoje está em nós, como já explicamos, ele tem
declarado guerra aberta àquilo que pertence ao Senhor. Não é mais uma guerra sutil, é uma guerra aberta. Vou citar alguns exemplos. Há uns 5 ou 6 anos atrás, bem antes do início da pandemia, que começou em 2020, então uns 5 anos atrás, um pensador, filósofo do nosso país, homem culto, preparado, inteligente, obviamente, no caso ali, não era um cristão, para dizer o que ele disse, né? Ele disse assim, irmãos, claramente, se a mentalidade cristã não for abolida da sociedade, a sociedade nunca irá evoluir. O que você acha? A guerra é aberta ou é velada? Vou citar mais exemplos para os irmãos. Anteontem à noite, nós estávamos tendo uma reunião virtual com irmãos de uma cidade muito distante daqui, pequenina, do interior. E sabe o que esse irmão disse? Ele disse assim, irmão, na nossa cidadezinha, nós nunca vimos, ele nasceu lá, ele tem 50 anos de idade hoje, nós nunca vimos o que eu vou te relatar. Aqui há um professor, e ele tem andado com no seu carro, com um adesivo imenso no para-brisa, no vidro de trás, escrito assim, Deus não existe. E ele, por ser quem é, conhecido na cidade, alguém que tem elocução, cultura, ele está, então, pregando essa mensagem nas rádios e divulgando. Ele está chamando a Bíblia, mais uma coisa, ele está chamando a Bíblia de gibíblia. Ou seja, tem o mesmo valor de um gibi, de uma revista em quadrinhos. Gibíblia. O que você acha, irmão? A guerra é aberta ou é velada? Uma frente de batalha aberta, número 1, contra o próprio Deus. Deus não existe. Clara e declaradamente, numa cidadezinha do interior, lá no fundo do país. Né? Não é o Deus não existe de Friedrich Nietzsche, né? Mas é de um homem que mora numa cidadezinha lá no meio do nada. Compreende, irmão? Então essa atmosfera anticristã, ela já permeia profundamente a sociedade. Porque assim como também os que nasceram na nossa cidadezinha, nunca viram essa coisa dessa maneira, ainda. Aqui ainda está mais sutil, não é? Mas o fato é que essa batalha tem sido aberta, declarada e permeia toda a sociedade. Desde uma cidadezinha no meio do nada até as grandes metrópoles, seja no Brasil, seja no exterior. Dessas não precisamos falar, porque nós conhecemos muito bem. Seja as daqui, da América Latina, seja as da Europa, né? Desses dois aí, posso afirmar muito bem, conheço várias capitais nesse país, e a guerra é declaradamente aberta. Então, essa é a hora que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos entender isso como batalha espiritual ou não? O que é batalha espiritual, então? Quais são as suas nuances? O que ela significa? Então, uma guerra aberta contra o nome de Deus, número 1. Uma guerra aberta contra a Bíblia, número 2. Agora, irmãos, essa guerra aberta contra a Bíblia é tão louca. Sabe por quê? Todas as pessoas inteligentes, cultas, elas sabem, te afirmo isso, que esse livro, chamado a Bíblia, ele é o livro que contém mais substância de reconhecimento histórico do que qualquer outro livro. Você sabia disso? Eles sabem. Eles não têm como desacreditar a Bíblia. Porque eles sabem que esse livro é um livro que tem o atestado de acreditação, porque é histórico. Se eles acham que é uma bobagem, se eles acham que é um absurdo o que está escrito aqui, a questão é com eles. Mas o que eles não podem dizer é que esse livro não é o que é.
Um livro que realmente tem um significado e uma base, um fundamento e uma afirmação histórica. Está entendendo, irmão? Vários homens desse tipo, graças ao Senhor, já procuraram examinar a Bíblia a fundo para buscar desacreditá-la. Veja o que um fez, por exemplo. Tomou o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e disse assim: eu vou fazer todas as viagens que Lucas descreveu no livro de Atos. Todas. Eu vou fazer todas as viagens. E eu quero ver se confere com o que ele escreveu. Então ele fez todas as viagens. Qual foi a conclusão? O relatório de Lucas é absolutamente perfeito. Porque é histórico, irmãos. Então esse é o livro que nós temos nas nossas mãos. E além do mais, que é o que mais importa para nós, além de toda essa historicidade da Bíblia, ele é a palavra de Deus. E porque ele é a palavra de Deus, nós temos o privilégio de tê-lo nas nossas mãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a penha do coração desses homens que se declaravam ateus e que se prostraram aos pés de Cristo, confessando o nome dele. Porque o martelo despedaçou a penha, a rocha dos seus corações. Há vários deles, nós poderíamos citar aqui. Possivelmente, inclusive, Nietzsche. O tão famoso Nietzsche. Então, aí que nós estamos. Guerra aberta a Deus e o seu nome, uma guerra aberta à Bíblia e uma guerra aberta a Cristo. Queria falar um pouquinho sobre isso aqui, constituindo parte integrante e importante da nossa batalha espiritual. Escute isso, irmão. A igreja no Brasil, o cristianismo no Brasil, ele está assolado, e essa é uma das armas mestras do inimigo, por ensinos judaizantes. O que é um ensino judaizante? É um ensino que diz assim: nós entendemos que Jesus Cristo foi uma figura histórica, porque afinal de contas negar isso é simplesmente loucura. Né? É histórico, como nós falamos. Então sim, nós cremos que Jesus Cristo foi uma figura histórica e até cremos que ele foi um profeta. Porque falar como ele falou, realmente, são palavras de um profeta. Jeremias também foi profeta. Jesus foi um profeta, mas não o Messias. Não o Filho de Deus encarnado. Compreendeu? Então, todo o Novo Testamento é desacreditado, no sentido de palavra de Deus. Não historicamente, como já falei, mas no sentido de palavra de Deus. Então a Bíblia vai terminar em Malaquias. O Novo Testamento não interessa. Porque afinal de contas Jesus não é o Messias, então os evangelhos não valem nada, e os ensinos das epístolas também não valem nada, se Jesus não é o Messias. A palavra dos apóstolos é mentirosa, porque Jesus não é o Messias no entendimento deles, certo? Esses são os ensinos judaizantes. Então eles dizem assim: então o que nós temos que fazer para realmente praticarmos a verdadeira religião? Nós temos que voltar aos princípios do judaísmo. Então, irmãos, resumindo, para podermos avançar, a igreja do Senhor tem sido assolada por ensinos judaizantes que são, então, essencialmente anticristãos. Claro, eles negam que Jesus é o Cristo, então o seu ensino é anticristão. Então, irmão, não se permita mistura. Se você é afeito a abrir YouTube toda hora e buscar mensagem, não sei de quem, não sei onde, pare de fazer isso, irmão. Pare de fazer isso por amor à tua alma. Porque pessoas de renome no nosso país estão ensinando coisas inadequadas, falsas, com relação a Cristo, com relação à igreja e com relação à palavra de Deus. Estão misturando autoajuda com a Bíblia. Alguns estão dando cursos caros, inclusive, lotados de pessoas que se dizem cristãs, para ouvir ensinos psicológicos, de autoajuda. Mal abrem a Bíblia. Quando abrem, usam o texto fora de contexto. Quando usam. Não faça isso, irmã e irmão. Cuide-se, acautelai-vos, como disse Lucas. Porque o inimigo do Senhor tem entrado ferozmente através desses instrumentos. E tem enganado a tantos, meus amados irmãos e irmãs.
destruído a fé. Porque a maior arma dele é nos fazer voltar para nós mesmos. Porque o que é fé, segundo a Bíblia? Fé é nós olharmos para nós mesmos ou é olharmos para o autor e consumador da fé? A fé é olhar para dentro então ou é olhar para fora? É olhar para fora, é olhar para outro. Ele é o autor e consumador da fé. A fé é nutrida em nós na medida que nossos olhos, pelo Espírito Santo, são iluminados para ver Cristo e a glória de Cristo. Nós temos buscado aqui juntos meditar e contemplar a glória de Cristo em Marcos e em Lucas já tem 5 anos. Por que nós estamos todo esse tempo nesses 2 evangelhos? Porque Cristo é o foco da nossa fé. Ele é o autor e é o aperfeiçoador da fé. Mas sabe o que esses ensinos aí fazem? Eles fazem assim, ó, olhe para você, para o seu potencial. Você foi criado para ser feliz, para ter bem-estar. Não permita que ninguém impeça você de viver essas coisas. Percebe, irmão? Percebe? Onde está a nossa felicidade, o nosso bem-estar? Nele. Vê-lo, amá-lo, tê-lo entronizado nos nossos corações, servi-lo, adorá-lo, viver para Ele. Não é viver buscando o meu bem-estar. Meu bem-estar será consequência. Bem-aventurados serão os humildes de espírito, os mansos, os limpos de coração. Não é assim? Que importante, irmão, irmã. Não se deixe enganar. Vamos para Efésios capítulo 6 então. Podemos pelo menos iniciar hoje. Efésios 6. Vamos fazer um exame de algumas palavras aqui, aplicadas à nossa batalha espiritual. Já lemos o texto, Efésios 6:10, por favor, abra novamente. E vamos então a alguns destaques aqui. Uma ênfase para cada verso, de 10 a 13. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui eu queria destacar essa palavra, fortalecidos. Como nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nesses dias tão urgentes que vivemos, de desafios para a vida da igreja, sermos realmente fortalecidos na força do poder desse Cristo ressurreto, que habita em nós pelo seu Espírito Santo. Paulo ora aqui mesmo em Efésios, na primeira oração dele, que está no capítulo 1, ele diz que ele orava pelos cristãos efésios, para que eles conhecessem a suprema grandeza, olha as palavras, do seu poder, poder do nosso Senhor, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, Paulo está orando para que a igreja de Éfeso conhecesse o poder da ressurreição de Cristo neles, de tal forma que eles pudessem triunfar contra esses inimigos espirituais que já estamos gastando tempo aí para descrever alguns deles. Então ele vai dizer, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há outro lugar onde possamos ser fortalecidos, não há. Agora, deixando esse texto aí aberto, eu poderia citar, mas eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na epístola de Tiago. O que seria, como é que nós podemos trazer isso para nós de modo muito prático? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Antes de ler o texto, nós todos, se queremos avançar na nossa jornada espiritual, no testemunho do Senhor entre nós e combatermos a batalha espiritual, irmãos e irmãs, nós precisamos orar por maior graça. Graça na Bíblia significa provisão. Graça na Bíblia significa capacitação. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para que possamos, receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está vendo? Então olha o que Tiago diz no capítulo 4, por favor. Vamos ler desde o verso 4. Infiéis, não compreendeis que,
A amizade do mundo é inimiga de Deus. Foi por aí que nós começamos até, não é? Associações mundanas, não foi? Associações inadequadas. Amizade do mundo, nas palavras de Tiago aí. É inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser o amigo do mundo. Ah, meus irmãos, como precisamos ser perscrutados pelo Senhor. Aqui não é o sentido aí não é amigo da humanidade, viu? Porque nosso Senhor Jesus amou o mundo de tal maneira, o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então aí não é amizade da humanidade, nós devemos ser amigos da humanidade, não é? E como devemos? Os homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa amizade do mundo? Significa amizade com esse sistema que é anticristão e que tem seus tentáculos aí por todos os lados, na política, na economia, na religião, nas artes, na literatura e etc. Não sobra nada. Verso 5, verso 4 ainda, final, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que a Escritura afirma, veja, 2 pontos, é com zelo, ciúme, que por nós, por você, por mim, pelo nosso casamento, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, por essa assembleia e por outras nessa cidade, povo de Deus, é com ciúme que por nós anseia. Essa palavra aqui, anseia, foi usada por Paulo em Filipenses com o sentido de ter saudades. Fala de entranhas, saudade é isso, né? Saudade dói, não é? Essa palavra que é usada aí. Anseia por vós com ciúme. Quem que anseia por nós mesmos, segundo esse verso aí? O Espírito Santo. Irmãos, Ele anseia por nós com ciúmes. Esse Espírito, olha aí, que Ele fez habitar em nós. Verso 6, aí está o ponto, olha. Antes, Ele dá maior graça. Essa expressão que eu queria destacar. Ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder significa que nós precisamos aprender, irmãos, a escola da oração. Orai sem cessar, vivermos no ambiente da presença do Senhor 24 horas por dia. Não perdermos o fio da comunhão com o nosso Senhor, por nada. Ninguém tem permissão de interferir aí. Nem coisas que vemos, nem coisas que ouvimos, nem circunstâncias, nem barulho, nem tribulação, nada. Porque afinal de contas, a vitória do nosso Senhor foi tão absoluta que Romanos 8 vai dizer assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Mas será que temos experimentado isso? Se não temos, então, como Tiago diz, qual é o nosso dever? Nós precisamos, irmãos, aprender a orar por maior graça. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Porque essa é a nossa maior necessidade. Porque a graça é provisão. Então, que linda, só aparece aqui em Tiago essa expressão, maior graça, é única no Novo Testamento, mas olha que lindo, Ele dá maior graça, porque está escrito assim, verso 6, Deus resiste aos soberbos, não é? Os soberbos é aqueles que dizem assim, eu sei viver minha vida, eu estou indo muito bem, deixa quieto, como já ouvi de um irmão, há muitos anos atrás, dizendo assim, acima da minha cabeça só o meu chapéu, que coisa, não é? Segredo da ruína, segredo do desastre. Deus resiste. Irmãos, e Deus resistir é algo sério. Deus resiste, sempre resistirá aos soberbos. Aqueles que confiam em si mesmo, que têm seus próprios recursos, né? Que acham que sabem, que acham que são. Deus resiste aos soberbos. Mas graças a Deus, o verso não terminou aí, né? Mas aos humildes, Ele concede a sua graça. Ele dá maior graça. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Por que viveríamos vidas fracas? Por que viveríamos vidas com o testemunho do Senhor nublado no meio de nós?
Por que viveríamos vidas em que há pontos de ataque do próprio inimigo nos nossos corações? Já que eu falei sobre isso, irmão e irmã, deixe-me te dizer uma coisa. Preste atenção, por favor. Se somos cristãos verdadeiros, então o Espírito Santo mora em nós, certo? Esse Espírito Santo que mora em nós, ele trabalha incessantemente, convencendo-nos daquilo que não está bem no nosso interior. Ouviu, irmão? Pode ser uma pequena coisa, não importa se é pequena ou grande, é uma coisa que, segundo ele, não está bem no nosso coração. Então ele fala conosco, e fala, desde o amanhecer até o anoitecer. Que pessoa é o Espírito Santo? Não é? Paulo diz em Romanos 8, que ele geme em nós. E ele geme segundo a vontade de Deus, intercedendo pelos santos. Qual a vontade de Deus segundo Romanos 8? Que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem do primogênito entre muitos irmãos. Ele geme em você e geme em mim, não é para que nós tenhamos uma vida aí cheia de bem-estar natural, prosperidade, ou seja o que for. Ele geme no nosso íntimo para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então diz assim, o Espírito Santo nos assiste. A ideia lá não é alguém que está assistindo do lado de fora não, viu? Um espectador, não. Assiste é dar suporte, prestar assistência. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, estou citando Romanos 8, o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Olha isso, irmão. Então o que nós precisamos para vivermos vidas fortalecidas no Senhor e na força do seu poder? Aprendemos a estar estando diante dele, vida de oração. Não apenas os momentos de oração, que são importantes, mas vida de oração. E orando por maior graça, para superar essas fragilidades que são tantas, irmãos. Fragilidade de temperamento, fragilidade de hábitos, fragilidade de costumes, fragilidade de experiências passadas que fizeram marcas profundas dentro de nós. E fizeram mesmo. Não desconsidere isso. Sabe o problema com a psicologia? É que ela explora dentro do cristianismo que eu estou dizendo. Não estou falando da psicologia que é usada aí em níveis escolares, em níveis de terapia comportamental e essas coisas que são tão importantes, certo? Eu estou falando da psicologia que usa a Bíblia de uma maneira inadequada. Psicologia que usa a Bíblia de maneira inadequada. E isso há muito por aí também. Eu estou falando dessa psicologia, para que você não se ofenda aí. Então, não há nada que possa vencer essas coisas no nosso coração que não seja essa graça, maior graça, para que nós possamos superar essas coisas que fizeram marcas tão profundas no nosso coração. Sim, é verdade. É verdade que quando crianças pequeninas ficam sabendo que foram rejeitadas desde o ventre materno, isso é uma marca profunda para elas. É verdade que menininhas ou menininhos que crescem ouvindo o pai ou mãe dizer: você é burro, você não aprende nada. Não é? Você não tem talento para nada, você não vai dar em nada. É certo que elas são marcadas profundamente, emocionalmente. Mas a pergunta é, onde está a cura? Antes, Ele dá maior graça. Só aí há a cura. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, filhos que foram abandonados pelos seus pais, traumas profundos. Onde está a cura? Não está na psicologia. Antes, Ele dá maior graça. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que maravilha, meus irmãos. Tudo isso disponível para mim e para você. Aliás, só está disponível para a igreja de Deus. Não está disponível para os que não creem, até que eles creiam no Senhor. Não é? É nosso tesouro, mesmo que em vasos de barro, que somos nós. Verso 7 de Tiago 4. Qual que é a conclusão então?
Se ele resiste a soberbos, mas ele dá graça e dá maior graça aos humildes, então sujeitai-vos. Portanto, a Deus. Como termina o versículo? Vamos ver? Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quero fazer uma pergunta bem objetiva para você, irmão. Nessa noite tem pessoas aqui que pessoalmente eu mal conheço. Então eu me sinto muito livre, inclusive, para fazer essa pergunta. Você crê num diabo pessoal? Por favor, creia. Porque é isso que a Bíblia ensina. Isso aqui não é uma metáfora e nem uma figura de linguagem. Ele é uma pessoa que era um tremendo arcanjo e que hoje ele é o arqui-inimigo de Deus, de Cristo, da Bíblia e da igreja. É ele. Pessoalmente. Então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele fugirá de vós? Porque habita em nós aquele que já o colocou no estrado dos seus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Chegai-vos, vamos seguir o verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Que lindo, não é? Purificai as mãos, pecadores. Vou parar aqui um pouquinho. Deixa-me ler o resto. E vós que sois de ânimo dobre, coração dividido, pensamentos vacilantes, duplos, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Acho que eu comecei uma frase aqui para trás e não terminei, né? Pelo menos aqui, minha memória está me acusando disso. Então vou buscar terminá-la aqui. Quando nós não respondemos à voz do Espírito Santo, que está dizendo no nosso coração, isso eu falava, que algo não está bem, mesmo que seja uma pequenina coisa, não é isso que nós estamos falando? Se nós não expusermos isso aos pés do Senhor, você está ouvindo, irmão? Continua ouvindo? Esse pequenino elemento que o Espírito Santo está convencendo que não está bem, e nós não estamos expondo aos pés do Senhor, ele vai se tornar um ponto de ataque do inimigo de Deus. Entendeu bem, irmão? Seja ele qual for. Seja o que nós poderíamos chamar então de uma pequena avareza. Uma pequena avareza, não é muita coisa, né? Tem gente aí que vive para ganhar dinheiro, eu não. Uma pequena avareza, certo? Uma pequena impureza. Uma pequena cobiça. Afinal de contas, né? Está tudo aí tão explícito. O que a gente vai fazer? Vai andar assim na rua, de olho vendado? Irmão, uma coisa é ver, outra coisa é cobiçar. Então, quando essas coisas não são expostas aos pés do Senhor, aí está o ponto de ataque. E nesse ponto de ataque, o inimigo irá investir ferozmente. Quantos de nós aqui já não tiveram essa experiência? E se nós estivermos alertas, vamos continuar tendo. E vamos continuar caindo. Até que nós exponhamos aos pés do Senhor. E mantenhamos a coisa ali, aos pés dele. Porque se essa coisa que o Espírito nos tem convencido está mantida ou for mantida aos pés do Senhor, ora, está aos pés do Senhor. Né? Quem vê os pés do Senhor, vê a face do Senhor. Lembra da história de Ruth? Quando ela descobriu os pés de Boaz, Boaz lhe mostrou o seu rosto. E disse, quem és tu? Ela disse, eu sou Ruth, a tua serva. Quem descobre os pés do Senhor, vê a sua face. Então, o Senhor nos ajude nisso. Fortalecidos. Segundo, versículo 11. De Efésios 6. Vamos voltar lá. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nesse verso, um verso rico também, gostaria de destacar apenas a palavra ciladas. Já que estamos falando de batalha espiritual, não é? Então, olhe que palavra importante. O termo original no grego, metodeia, veja o termo, metodeia,
Como derivação no nosso português, nós temos a palavra método, derivada desse termo grego. E o que esse metodeia significa? Olha só, significa perseguir algo ou alguém, usando um método, por isso a palavra metodeia, usando um método e um plano estabelecido. Gostaria que você ouvisse bem isso. Porque quando o inimigo do Senhor atenta contra a igreja para derrubar o testemunho de Cristo, como já falamos tanto, em nós, porque é contra Cristo que ele atenta, ele não faz de qualquer maneira. Ele faz seguindo um metodeia. Compreendeu? Nós, irmãos, aqui muitas vezes não temos método nenhum, disciplina nenhuma. Por isso falhamos tanto. Ele tem disciplina, ele tem método e ele tem plano. Ciladas do diabo. Perseguir, vou repetir, perseguir algo ou perseguir alguém usando um método e um plano elaborado previamente. Assim ele é. Não foi por menos que Pedro escreveu assim, de novo citando a ele pessoalmente, o diabo, vosso adversário. Lembra, Pedro? Ele anda, onde? Ao derredor. Veja, rugindo e procurando alguém para devorar. É a palavra ali para engolir, tragar. Aí Pedro vai dizer basicamente o que Tiago disse, ele vai dizer assim, resisti-lhe. Não é saia correndo dele não, resisti-lhe, firmes na fé. Não é? Então, ciladas, guarda essa palavra então, métodos, planos, elaborados. No próximo versículo, vou fazer mais um destaque, verso 12 agora. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Quero fazer 2 destaques nesse versículo, um já está aí. Irmãos, que tolice a nossa. Quando enfrentando a batalha espiritual, nós não tenhamos olhos para ver isso aí. E nós só pudermos ver carne e sangue. O problema é essa pessoa, o problema é a outra pessoa, o problema é que essa pessoa é assim, o problema é que essa outra pessoa é assim. Carne e sangue. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, que se encontrarem, frequentemente encontram, lugar dentro das vidas daqueles que não pertencem ao Senhor, ou mesmo daqueles que sim, pertencem ao Senhor. E ainda assim ele pode encontrar lugar para manipulá-los. O inimigo não manipulou o discípulo Pedro? Não. Quando Pedro vai de encontro ao Senhor, quando nosso Senhor falava sobre a cruz, ele vai de encontro ao Senhor e diz assim, de maneira nenhuma isso te sucederá, tem compaixão de ti. Hein? E o que o Senhor disse para Pedro? Olhando para Pedro, né? Ele disse, arreda-te, ou para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então Satanás obteve um ponto de ataque, falamos isso agora mesmo, ele obteve um ponto de ataque nesse lugar vulnerável da mente de Pedro, que não compreendia os propósitos de Deus. Ou seja, não tinha uma mente que pensava como Deus pensa. Como Deus pensava? Ele enviou o seu filho como grão de trigo que caiu na terra para morrer, para que não ficasse só. Repartisse sua vida ressurreta, maravilhosa, com todos que creriam nele. Ele veio para isso, não é? Mas Pedro queria preservá-lo junto dele. O Messias que ia ser o mestre dos judeus, o mestre dos gentios, o mestre de toda a terra. Ia se assentar no trono de Jerusalém e expulsar as outras nações. Não é? Livrá-los e suplantar todas as outras nações. O mestre dos mestres assentado no trono. Essa era a visão de Pedro. Então o Senhor falou, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Né? E na pessoa de Pedro, ele repreende Satanás, porque ele viu que isso que Pedro expressou provinha de Satanás. Senão ele não diria arreda de Satanás. Não é? Então essa primeira frase, não é contra carne e sangue. Guarde isso, irmão.
No contexto mais íntimo, se você tiver, de alguma maneira, e por algum motivo, uma situação delicada, chamemos assim, com seu cônjuge, preste atenção nesse versículo. Porque sim, pode ocorrer em que o próprio inimigo esteja usando essa situação para promover o que ele quer promover. O que ele quer promover mesmo, segundo João 10? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É assim, meus irmãos. Então o que ele quer fazer com o casamento? Destruir. O que ele quer fazer com uma vida pessoal? Matar. O que ele quer fazer com os nossos tesouros que temos recebido do Senhor? Roubar. Matar, roubar, destruir. Precisamos estar cientes, meus irmãos. Precisamos estar cientes. Não podemos ser ingênuos nesse assunto da batalha espiritual. Então a primeira coisa não é carne e sangue, mas principados e potestades. O que mais diz esse texto? Contra, olha as palavras, dominadores deste mundo tenebroso. Sabe, meus irmãos, é tão importante termos uma balança espiritual adequada na nossa vida, sabe por quê? Por um lado, quando nós olhamos para a criação em si, esse mundo é maravilhoso. Ele é até mesmo uma figura, apesar de pálida, mas ele é uma figura do que nós experimentaremos no mundo novo, novos céus e nova terra com o nosso Senhor, né? Realmente ele é maravilhoso como criação de Deus. Agora, por outro lado, em função da queda do homem e dessa posse que Satanás tomou desse reino do mundo, como ele diz, tentando o nosso Senhor, né? Os reinos do mundo e a glória deles, ele mostrou ao Senhor. Então, como príncipe do mundo, por causa disso, o mundo recebe essa denominação, um mundo tenebroso. Apesar de ser uma linda criação, é um mundo tenebroso. Duas coisas juntas. E nessa linda criação, o nosso Deus é um Deus abençoador. O Senhor no Sermão do Monte falou assim, é Ele que faz vir o seu sol. O sol é dele. Ele faz vir o seu sol, nascer o seu sol, sobre maus e bons. E faz vir a chuva sobre justos e injustos. É a imensidão da bondade do Senhor. Mas isso não muda o fato. Este mundo é tenebroso. E nele nós estamos. Então ele diz, dominadores deste mundo tenebroso. E finalmente, nossa luta é contra hostes espirituais do mal nas regiões celestes. E finalmente o último verso aqui, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Expressão importante aí também. Mas aqui eu queria destacar dia mau. E meditando nela, como eu disse para os irmãos, algumas expressões que iremos destacar são específicas, outras são muito amplas. Essa aqui é muito ampla. Porque quem sabe você lendo aí já se perguntou, né? O que é o dia mau? É o dia que eu acordo com enjoo, com dor de cabeça? Né? Quem sabe? O que é o dia mau? É o dia que eu briguei com meu cônjuge? Então o dia mau é uma expressão muito ampla. Então deixe-me colocar para os irmãos algumas ideias do que dia mau significa. Primeiro, contrariedades. Contrariedades. Contrariedades, meus irmãos, são coisas normais da vida. Nós não vivemos num mundo perfeito. Mas as contrariedades são um ponto de apoio. Aqui não vou dizer tanto de ataque, né? Mas um ponto de apoio para que esse arqui-inimigo de Deus também encontre lugar em desviar as nossas almas, corações da comunhão com o nosso Senhor. Porque nós somos contrariados, dia mau. E aqui, as palavras que vou usar para explicar a expressão dia mau não são arbitrárias. São tiradas do significado delas. Então, vá pensando sobre isso. Como nós temos enfrentado contrariedades? Isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo a ver.
porque são pontos de apoio para que o inimigo rompa o fio da nossa comunhão com o Senhor. Segundo, basicamente igual, mas quis colocá-lo aqui: aborrecimentos. Quem não tem aborrecimentos? O problema não é ter aborrecimentos. O problema é eles se tornarem pontos de apoio para que a perturbação do maligno seja aí experimentada, rompendo o nosso fio de comunhão com o Senhor. E às vezes, meus irmãos e irmãs, demora para recuperar, né? Perdemos horas, às vezes dias, digamos assim, emburrecidos, né? Porque fomos aborrecidos. Não é verdade isso? Mais um elemento, também bem compatível aí. Os dois juntos agora. Irritação e perturbação. Irritação e perturbação. Também são pontos de apoio. Para que o inimigo entre aí na irritação, entre aí na perturbação e rompa o fio da nossa comunhão com o Senhor. Porque esse é o objetivo dele sempre. Por quê? Porque ele sabe que se o fio de comunhão com o Senhor é mantido, o que acontece com ele? Ele é vencido. O testemunho do Senhor é glorificado. Lembra Paulo escrevendo aos Filipenses 1, dizendo assim, olha, eu estou certo que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está vendo onde que o inimigo vai tentar o ponto de apoio? É aí. Ele quer tirar de nós a experiência do viver Cristo, usando esses elementos que nós estamos citando aqui. E agora um último, dentro desse aspecto dia mal. E esse me parece mais sério, mais grave. Assédios da carne e também diretamente do inimigo. Mais de uma vez, quando o nosso irmão Christian Chen era vivo, eu ouvi dizer assim, tão bonito: este mundo é sedutor, mas Cristo é amável. O que é um sedutor? Um sedutor é um predador, não é? Tudo que ele interessa é obter algo para a satisfação dele, não é? O mundo é sedutor, mas Cristo é amável. Então, repetindo, dia mal, assédios da carne e diretamente do próprio inimigo de Deus. Ele nos assedia, irmãos, o tempo todo, buscando esses pontos de apoio para quebrar a nossa relação com o nosso Senhor. E aí está a batalha espiritual. Essa é a batalha espiritual. E finalmente, por hoje, vamos ter que concluir aí, nosso tempo já se foi. O texto de 2 Coríntios 10, que vamos estudar na próxima reunião, preciso introduzir algo sobre ele, e daí quero retomar na próxima quarta-feira, com a ajuda do Senhor. Então estudaremos esses versos de 3 a 5, 2 Coríntios 10, abra aí por favor, versos 3 a 5, estudaremos várias palavras aqui, aplicando-as de modo bem específico e prático, como temos buscado fazer até agora. E ao final, se o Senhor permitir, concluiremos, semana que vem, vamos ler o texto que eu citei aqui, desse irmão do passado. E vamos lê-lo cautelosamente, para entendermos bem o que significa a hora em que a igreja vive em termos de batalha espiritual. Mas, irmão, solicito a você que, por favor, retome o que nós dissemos nessa noite. Está sendo gravado, vai ser postado normalmente no nosso canal aí, que tem sido postado as mensagens de quarta-feira. Ouça de novo, faça suas anotações e leve diante do Senhor. Esses não são coisas quaisquer. São muito específicas e práticas e compõem a maior parte da nossa batalha espiritual. Quando estudarmos o texto de 2 Coríntios 10, nós vamos ver outros elementos e vamos entender que se os desconsiderarmos, porque falamos, isso é uma pequena coisa, uma pequena isso, uma pequena aquilo, uma coisa comum, isso não tem importância, vamos fornecendo os pontos de apoio, se não os pontos de ataque mesmo,
do inimigo dentro de nós, e então nós vamos sendo derrotados na batalha espiritual, e a beleza, o vigor, o frescor, a alegria, a harmonia, a paz foi perdida. A glória de Cristo na igreja não transparece. Vamos deixar para ler esse texto de novo na quarta-feira. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a nossa geração, ansiosa e inquieta como é, busca desesperadamente uma coisinha. Eu gostaria de colocar essa coisinha, de chamar essa coisinha com uma palavra: harmonia. Harmonia. Em todos os níveis, inclusive, viu? Os consultórios de cirurgião plástico e também de dentistas especialistas em harmonização facial estão lotados. Porque o que o mundo busca é harmonia. Só que essa harmonia de cirurgia plástica e de harmonização facial não resolve muita coisa. Porque a verdadeira harmonia é a harmonia do homem interior. Agora, irmãos, harmonia é subproduto. Harmonia é resultado de gozo no homem interior. Se não houver gozo no homem interior, na nossa relação com o Senhor, nunca haverá harmonia. Pelo que o inimigo peleja nas nossas vidas? Para quebrar a nossa relação harmoniosa com o nosso Senhor Jesus. E então ele quebra com nossos cônjuges, filhos, irmãos e tudo mais. Porque aí está o foco dele. E ele obstrui o testemunho do nosso Senhor. Então, por favor, leia esse texto de 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Vamos nos manter diante do Senhor. Domingo pela manhã compartilharemos um tanto do que foi falado aqui. Os irmãos compartilharão um tanto do que falamos aqui nessa quarta-feira. E na próxima semana concluiremos então esse encargo dentro do Evangelho de Lucas, esse acautelai-vos, lendo aquele precioso texto. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração e lance luz profunda sobre nós. Que assembleia nós seremos, para a glória do nome do Senhor. Se essas coisas forem vistas primeiro, porque na sua luz vemos a luz, né? E sendo vistas, forem expostas aos pés do nosso Senhor Jesus. Que assembleia nós seríamos, de vida, vigor, bênção, paz, testemunho do nosso Senhor, né? Então é contra essas coisas, especialmente contra Ele, que o inimigo do Senhor peleja. E aí está a nossa batalha espiritual. Principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal. Resisti-lhe firmes na fé. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele dá maior graça. Vamos manter essas coisas no nosso coração. E vamos orar e por hoje concluímos aqui. Amado Pai Celestial, realmente não teríamos expressões adequadas para te agradecer pelo fato de termos sido advertidos na Tua palavra escrita desses dias que viveríamos. Obrigado porque o Senhor realmente nos preparou para eles. Mas, Senhor, nós sabemos que não basta que nós vejamos essas coisas na Tua palavra. Precisamos da Tua palavra nos nossos corações, porque realmente ela é viva e eficaz. Realmente ela é poderosa para anular, destruir, abater sofismas, fortalezas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Assim te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ver com os Teus olhos os nossos corações, que sejam expostos na luz da Tua presença, e tudo aquilo que de alguma forma choca com o Teu Espírito Santo, te pedimos, Senhor, conduza-nos à visão, ao arrependimento e ao retorno, Senhor, a Ti, a Tua palavra, os Teus caminhos, a Tua comunhão. Salva-nos, Senhor. Age também, te pedimos, no nível dos nossos relacionamentos conjugais, com filhos,
uns com os outros, quebra as barreiras, prevalece, triunfa, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas e em nosso testemunho. Louvado seja Teu santo nome. Agradecidos nós oramos. Amém.